Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso Clube do Livro Essencialismo. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. E já vai aproveitando para curtir, compartilhar esse vídeo, porque essa é a leitura do Clube do Livro gratuita. Estamos chegando no mês de março. Mês de março, nós vamos ler o livro Hábitos Atômicos. É uma continuação, né? Porque você aqui está aprendendo o quê? Tirar o que não te serve, eliminar, analisar, planejar e executar o essencial. O que vai te ajudar a você arrumar as suas finanças, conseguir fazer aquela viagem que você tanto deseja. Então, o que é essencial para você? Os seus objetivos. E aí, no Hábitos Atômicos, nós vamos trabalhar hábitos que vão te auxiliar a impulsionar os seus objetivos. O Clube do Livro do mês de março já é um Clube do Livro pago. E qual é o valor dele? É apenas R$30 o valor de contribuição. E se fosse você, eu aproveitava que ainda está nesse valor e se inscrevia para esse Clube do Livro. E como que você vai fazer isso? Escreve aqui nos comentários. Livro. E bora comigo. Vamos lá para o nosso capítulo 16. Subtrair? Para obter conhecimento crescente... Peraí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, né? Como já diria nosso amigo Faustão. Pronto. Subtrair. Produza mais, removendo obstáculos. Para obter conhecimento crescente, coisas todo dia. Para obter conhecimento, acrescente coisas todo dia. Para obter sabedoria, subtraia. Lao Tse. Eu vou ler de novo, gente, porque parece uma coisa, mas é outra. Vamos lá? Para obter conhecimento, acrescente coisas todo dia. Para obter sabedoria, subtraia. Na parábola administrativa, a Meta, Alex Rogo é um personagem fictício sobrecarregado pela responsabilidade de reverter, em 3 meses, a situação de uma fábrica em queda de produção. A princípio, ele não vê como isso será possível. Depois, é orientado por um professor que lhe diz que haverá um progresso incrível em pouco tempo caso ele encontre as restrições da fábrica. As restrições seriam os obstáculos que retardam o sistema como um todo. Mesmo que tudo ou mais seja aprimorado, o orientador afirma que, se não atacar as restrições, a fábrica não terá melhorias concretas. Então, tenta absorver o ensinamento. Alex vai fazer uma trilha com o filho e alguns amigos. Como chefe escoteiro, é responsabilidade dele levar todos os meninos até o acampamento antes do pôr do sol. Mas fazer um grupo de garotos manter o ritmo é mais difícil do que parece. E logo, Alex esbarra num problema. Alguns escoteiros andam bem depressa e outros muito devagar. O menino específico, Herbie, é o mais lento de todos. O resultado é que a distância entre os que andam depressa na frente da fila e Herbie, o atrasado, chega a alguns quilômetros. A princípio, Alex tenta resolver o problema fazendo o pelotão da frente parar e esperar que os outros o alcancem. Isso mantém o grupo unido por algum tempo. Mas assim que todos voltam a caminhar, a mesma lacuna começa a se formar outra vez. Então Alex decide tentar outra tática. Ele põe Herbie na frente do grupo e organiza todos os outros meninos por ordem de velocidade, do mais lento ao mais rápido. Parece lógico deixar a pessoa mais veloz no fim da fila, mas isso faz com que os garotos comecem a se deslocar com um único grupo. Cada um consegue acompanhar o que está na frente. O lado bom é que agora ele consegue ficar de olho no grupo inteiro de uma vez. E todos chegarão ao acampamento sãos e salvos e ao mesmo tempo. O lado ruim é que o grupo inteiro se desloca no ritmo de Herbie, e com isso chegará muito tarde. O que fazer? A resposta, como Alex descobre, é fazer o máximo para facilitar a vida de Herbie.
Se Herbie na frente da fila andar 1 metro a mais por hora, o grupo inteiro chegará muito mais depressa. Para Alex, essa é uma ideia fascinante. Qualquer melhora de Herbie, por menor que seja, irá imediatamente aumentar o ritmo da equipe inteira. Então ele reduz o peso da mochila de Herbie. Tira de lá a comida e suprimentos que trouxe consigo e o distribui pelo restante dos meninos. De fato, na mesma hora, isso melhora a velocidade do grupo todo. E eles chegam ao acampamento em boa hora. Alex, então, tem um insight e vê que essa abordagem também pode ser aplicada à fábrica que precisa melhorar. Em vez de aprimorar cada aspecto das instalações, ele precisa identificar o Herbie, a parte do processo que é mais lenta em relação a todas as outras. Ele faz isso descobrindo qual máquina tem a maior fila de matéria-prima, à espera e dá um jeito de aumentar sua eficiência. Por sua vez, isso melhora a eficiência do próximo, caminhante lento. E assim por diante, até que a produtividade da fábrica inteira começa a crescer. A pergunta é: qual é o caminhante mais lento de seu trabalho ou de sua vida? Ah, pergunta maravilhosa, hein? Qual é o caminhante mais lento de seu trabalho ou de sua vida? Qual é o obstáculo que impede de alcançar o que é importante? Ao identificar e remover sistematicamente essa restrição, você conseguirá reduzir de forma significativa o atrito que a impede de executar o essencial. Bora olhar qual é o obstáculo que a impede de alcançar o que é importante? Talvez seja o aplicativo do Shopee instalado no seu celular. Talvez seja aquele streaming que você insiste em ficar assistindo, mas na verdade não aproveita nada de lá. Qual é o obstáculo que impede de alcançar o que é importante? Ao identificar e remover sistematicamente essa restrição, você conseguirá reduzir de forma significativa o atrito que a impede de executar o essencial. Mas não se pode fazer isso de maneira aleatória. Apenas encontrar algo a consertar aqui e ali pode provocar, no máximo, melhoras localizadas a curto prazo. Na pior das hipóteses, você desperdiçará tempo e esforço aprimorando o que não tem importância. Se quiser realmente aperfeiçoar o funcionamento total do sistema, seja ele um processo de fabricação, uma prática do departamento ou uma rotina da vida cotidiana, será preciso identificar o caminhante mais lento. O não essencialista aborda a execução de modo reativo e aleatório. Como vive tentando contornar as crises em vez de prevê-las, ele é forçado a aplicar soluções rápidas e fáceis. O equivalente é enfiar o dedo no furo do vazamento da represa e torcer para a coisa toda não se romper. Você tava aqui, mano. Volta pra cá. Como acha que pode resolver na marra, acaba aplicando cada vez mais pressão, o que muitas vezes só aumenta o atrito e a frustração. Em algumas situações, quanto mais forçamos alguém, com mais força ele exige. O essencialista não rompe a paliativos. Em vez de procurar os obstáculos mais óbvios ou imediatos, buscam os que retardam o avanço. Pergunto, o que está nos impedindo de obter o que é essencial? Enquanto o não essencialista se ocupa em aplicar cada vez mais pressão e empilhar soluções. O essencialista faz um único investimento em remover obstáculos. Essa abordagem vai além da simples solução de problemas. É um método de redução do esforço para maximizar o resultado. Então, aqui nesse capítulo, o que a gente está vendo? Que o não essencialista empilha soluções rápidas. Faz mais. O essencialista remove obstáculos ao progresso. Ele produz mais. Fazer mais nem sempre é produzir mais. Porque fazer mais nem sempre vai te trazer o resultado. Mas produzir mais, isso sim. E talvez para produzir mais, você tenha que
remover coisas e pessoas. Bora lá? Produza mais, eliminando mais. Aristóteles falava de 3 tipos de trabalho, enquanto no mundo moderno tendemos a enfatizar apenas 2. O primeiro é o trabalho teórico, cuja meta final é a verdade. O segundo trabalho é o prático, cujo objetivo é a ação. Mas há um terceiro, o trabalho poético. O filósofo Martin Heidegger descreveu poiesia como um trazer à frente. Esse terceiro tipo de trabalho é o jeito essencialista de abordar a execução. Essencialista produz mais, traz mais à frente, removendo mais em vez de fazendo mais. Muitas vezes não dedicamos tempo a realmente pensar sobre as iniciativas que produzirão ou não resultados. Eu vou ler de novo. Presta atenção nisso, que é importante. Muitas vezes não dedicamos tempo a realmente pensar sobre iniciativas que produzirão ou não resultados. E aí você sai fazendo e depois você morre na praia cansada e não produzindo nada. Entendeu? Mas, mesmo quando dedicamos, é mais fácil pensar na execução em termos de adição do que subtração. Quando queremos vender mais produtos, contratamos mais vendedores. Se queremos fabricar mais mercadorias, intensificamos a produção. É claro que há indícios que comprovam que essa abordagem funciona em certa medida. No entanto, é um outro jeito de pensar a melhoria do resultado. Em vez de se concentrar no esforço e nos recursos que é preciso adicionar, o essencialista se concentra nas restrições ou nos obstáculos que devem ser removidos. Quer saber como? Tenha clareza do objetivo essencial. Não podemos saber quais obstáculos remover sem termos clareza do resultado desejado. Se não soubermos o que realmente tentamos obter, qualquer mudança será arbitrária. Digamos que a sua meta seja fazer um esboço de um relatório de 15 páginas, anexá-lo a um e-mail e mandá-lo para o cliente às 14 horas da quinta-feira. Observação: esse é o resultado deliberadamente preciso. Então, qual é o seu objetivo essencial de hoje? Qual é o seu objetivo essencial do mês de fevereiro? Qual é o objetivo essencial de 2026 para você? Identifique o caminhante mais lento. Em vez de mergulhar logo no projeto para pôr minutos para refletir, pergunte-se: quais são os obstáculos no meu caminho até o resultado? E o que me impede de concluir o projeto? Faça uma lista desses entraves. Talvez eles incluam falta de informação, baixo nível de energia, obsessão pela perfeição. No topo da lista, inclua a resposta à questão: qual é o obstáculo que, se removido, fará quase todos os outros desaparecerem? Para identificar o caminhante mais lento, é importante não esquecer que até atividades produtivas, como pesquisar, pedir informação por e-mail ou reescrever o relatório para que fique perfeito logo de primeira, podem ser obstáculos. Lembre-se, a meta desejada é terminar o esboço do relatório. Qualquer coisa que atrase a execução dessa meta tem que ser questionada. É comum haver múltiplos obstáculos no caminho de todo objetivo essencial. No entanto, a qualquer momento há apenas uma prioridade. E remover obstáculos arbitrários pode não fazer efeito nenhum se o obstáculo primário não se mexer. No nosso exemplo, se a dificuldade de pôr as palavras no papel é um obstáculo primário, você pode contratar alguém para fazer pesquisa e nem assim chegar mais perto de redigir o relatório.
Portanto, do mesmo modo que Alex conserta primeiro a máquina menos eficiente, depois a segunda e assim por diante, em vez de tentar consertá-las todas ao mesmo tempo, devemos realizar a remoção dos obstáculos um a um. Três, remova os obstáculos. Digamos que seu caminhante mais lento seja a obsessão por fazer um relatório perfeito. Talvez você tenha dezenas de ideias para melhorar o relatório, mas nesse caso o objetivo essencial é enviar o esboço. Portanto, para remover o obstáculo é preciso substituir a ideia. Isso tem que ficar perfeito, senão, por concluído é melhor do que perfeito. Permite-se não caprichar tanto no primeiro esboço. Com a remoção do obstáculo primário, fica mais fácil lidar com todos os outros aspectos do serviço. O caminhante mais lento pode até ser outra pessoa. O chefe que não autoriza o projeto, o departamento financeiro que não aprova o orçamento, ou o cliente que não assina o contrato. Para reduzir o atrito com os outros, aplique a abordagem com mel se pegam as moscas. Mande um e-mail para a pessoa, mas em vez de perguntar se ela fez o serviço para você, pois obviamente não fez, vá conversar com ela. Pergunte que obstáculos ou gargalos são impedindo você de que termine X e como posso ajudar a removê-los? Em vez de importuná-la, ofereça ajuda com sinceridade. Você terá uma resposta mais cordial do que se apenas enviasse e-mails com mais cobranças. Quando nossos filhos eram bem pequenos e eu fazia pós-graduação, minha mulher se sentia pressionada pelas demandas envolvidas em cuidar das crianças do dia todo. Todos os dias. Eu não sabia como resolver isso. Depois que aplicamos os passos, descobrimos anteriormente, percebemos que o obstáculo primário que impedia de dar a máxima contribuição à vida de nossos filhos era a falta de tempo para planejar, pensar e se preparar. Afinal de contas, com 3 crianças pequenas, era quase impossível ter tempo livre sem interrupções. Então, trabalhamos para fazer um planejamento. Abri mão de muitas atividades extracurriculares para estar em casa à noite e contratamos uma pessoa para cuidar das crianças algumas horas por semana. Como resultado, conseguimos estar mais profundamente envolvidos e presentes no tempo que passávamos com nossos filhos. Ou seja, na verdade, ambos acabamos fazendo menos, porém melhor. Remover obstáculos. Não precisa ser difícil nem exigir um esforço sobre-humano. Em vez disso, pode-se começar em pequena escala. É como deslocar um pedregulho no alto de um morro. Primeiro é preciso só um empurrãozinho. Depois, o impulso aumentará naturalmente. É interessante, né, gente? Por exemplo, muitas vezes vocês veem um monte de material gratuito sobre educação financeira. Peraí. Muitas vezes você fica perdendo horas e horas e horas vendo um monte de material gratuito, fazendo vários cursos, e mesmo assim você não consegue organizar as suas finanças. Por mais que você veja todo esse material, parece que você está sozinha. E é nesse momento que contratar alguém, igual ele fez aqui, contratar alguém para ficar com os filhos dele por algumas horas, vai te auxiliar. Então, contratar alguém experiente que vai olhar para você e vai te auxiliar você a organizar as suas finanças. Não uma coisa genérica, mas as suas. Então, olhar para suas prioridades, seus objetivos, seus sonhos e organizar aquilo. E isso é possível através da mentoria. Na mentoria Pilares da Riqueza, é isso que eu faço com você. Eu sento com você, eu olho a sua realidade, a sua vida, as suas finanças. E a gente cria estratégias
específicas para você. E pode ser que essa estratégia é tão sua, que ela não vai funcionar para sua amiga. Ela vai funcionar somente para você. Eu tenho uma aluna, né, da mentoria, que ela tinha lá cartão de crédito de 10 mil reais. E aí, a gente analisando com o tempo, uma das coisas que a gente percebeu era o hábito de ir no mercadinho toda hora com cartão de crédito. O filho ia pro mercadinho, o outro filho ia pro mercadinho, ela ia pro mercadinho, o marido ia pro mercadinho, todo mundo com aquele cartão de crédito. E aí, eu utilizando toda hora aquele cartão. Aquele cartão virava essa bola. Quando ela percebeu isso, ela falou assim: e se ninguém mais fosse no mercadinho? Se só eu fosse no mercadinho? E aí ela criou essa primeira estratégia. E depois ela falou assim: e se eu for no mercadinho só uma vez na semana para comprar o que é necessário? E nisso, esse cartão, que era um cartão de 10 mil reais, virou um cartão de 2 mil reais. Por quê? Porque só ela ia no mercadinho, aí ela fazia a lista, comprava o que era essencial, e ela ia só uma vez por semana. Não ficava indo várias vezes picadinhas. Entende? Então, muitas vezes, é contratar alguém que vai te auxiliar a você atingir o seu objetivo, que vai fazer com que você atinja esse objetivo com muito mais eficiência. É investir em você. E aí, você está disposta a investir em você? Aproveita que essa semana eu estou abrindo vagas de mentoria, tá? Então, como que você vai fazer? Como que funciona a minha mentoria? Eu faço uma entrevista com você, perceba se você está preparada para a mentoria, porque muitas vezes a pessoa não está ainda preparada para uma mentoria. Se você estiver preparada para a mentoria, aí eu te ofereço a mentoria. Essa semana eu tô com 3 vagas, tá? Para essa sessão Start, que é uma sessão gratuita que eu faço com você durante 30 minutos para te conhecer as suas finanças, trazer soluções para você e ver se você está preparada para o momento de mentoria. Se você quer mesmo mudar a sua vida financeira e algo focado só para você, digita aqui nos comentários mentoria e eu vou te mandar um link para você fazer essa sessão comigo. Você vai fazer comigo essa sessão essa semana ainda, tá? E esse é o primeiro passo. Como uma pessoa está preparada para uma mentoria? Quando ela reserva dia e horário para isso. Esse é o primeiro passo. Vamos lá? Remover obstáculos não precisa ser difícil nem exigir um esforço sobre-humano. Uma vez disso, pode-se começar em pequena escala. É como deslocar um pedregulho no alto do morro. Primeiro é preciso só um empurrãozinho. Depois, o impulso aumentará naturalmente. Vamos para o capítulo 17, pessoal. Avançar. O poder das pequenas vitórias. Faça a cada dia algo que aproxime um pouco mais de um amanhã melhor. Doug Firebaud. Suponha que a polícia mande você parar o carro. Por acaso se perguntaria se a multa seria boa ou ruim? Claro que não. Todo mundo sabe que todas as multas são ruins, certo? Mas uma inovadora delegacia de polícia de Richmond, no Canadá, acha que esse pressuposto deveria ser repensado. Existe uma abordagem já estabelecida para combater o crime. Aprove leis novas e mais duras, imponha penas mais longas ou adote iniciativas de tolerância zero. Em outras palavras, faça mais do que já se faz, só que com mais intensidade. Durante anos, o Departamento de Polícia de Richmond adotou essas práticas básicas e antigas dos sistemas de policiamento no mundo inteiro e obteve o resultado típico: 65% de reincidência em crimes e aumento da criminalidade juvenil. Até que Bard Clapham, um novo superintendente jovem e de ideias avançadas, chegou e as questionou. Por que todas as nossas iniciativas de policiamento têm que ser tão reativas, tão negativas, tão posteriores aos fatos?
E se, em vez de focar apenas na prisão de criminosos e distribuir punições ainda mais severas depois de cometerem o crime, a polícia dedicasse esforço e recursos significativos para eliminar o comportamento criminoso antes que acontecesse? Para citar Tony Blair, e se fossem duros com o crime, mas também com as causas do crime? Dessas perguntas veio a ideia original das multas positivas, programa no qual a polícia, em vez de se concentrar em prender jovens que cometessem crimes, se voltaria para jovens que fizessem algo de bom. Coisas simples como jogar o lixo na lixeira e não no chão, usar capacete ao pedalar, andar de skate na área designada ou chegar à escola na hora certa. E lhes daria uma multa pelo comportamento positivo. É claro que essa multa não seria como as de trânsito, que exige o pagamento de determinada quantia. Seria um vale a ser trocado por alguma pequena recompensa, como ingressos para o cinema ou um espetáculo local. Atividades saudáveis que também tivessem o bônus de manter os jovens fora das ruas e longe de problemas. O resultado da iniciativa não convencional de Richmond para repensar o trabalho de policiamento foi incrível. Levou algum tempo, mas a polícia investiu na abordagem como estratégia de longo prazo. E uma década depois, o sistema de multas positivas reduziu a reincidência de 65% para 8%. O resultado da iniciativa não convencional de Richmond para repensar o trabalho de policiamento foi incrível. Levou algum tempo, mas a polícia investiu na abordagem como estratégia de longo prazo. E uma década depois, gente, 10 anos, tá? O sistema de multas positivas reduziu a incidência de 65% para 8%. Uma década. Tudo bem? É trabalho, mas vale a pena. As delegacias de polícia não são exatamente o tipo de lugar em que se espera ver o essencialismo em ação. Mas, na verdade, o sistema de multas positivas de Bard é uma lição sobre a prática da execução sem esforço. O não essencialista vai com tudo para cima do problema. Tenta fazer tudo, ter tudo, encaixar tudo. Ele age sob a falsa lógica de que, quanto mais trabalhar, mais conseguirá. Mas a realidade é que, quanto mais tentarmos alcançar as estrelas, mais difícil fica sair do chão. O essencialista é diferente. Em vez de realizar tudo, e tudo ao mesmo tempo, ele começa pequeno e comemora o progresso. Em vez de correr atrás das grandes vitórias chamativas, que na verdade não importam, o essencialista busca vitórias pequenas e simples nas áreas essenciais. Investir é sobre isso. Às vezes você vai começar pequeno. Suas vitórias serão minúsculas. Mas depois do primeiro empurrão, o impulso fica maior. E pode ser, minha amiga, que você, como eu, você consiga ter mais de 100 mil reais investidos. Quem faz um não essencialista, então? Começa com uma meta grande e obtém resultados pequenos. Busca as vitórias mais chamativas. E, às vezes, morre na praia. E o essencialista começa pequeno e obtém grandes resultados. Comemora pequenas conquistas rumo à meta. Sim, comemorar as pequenas conquistas é muito importante, porque isso mostra que você está no caminho certo. O seu subconsciente grava, uau, é esse o caminho. E não, não está dando nada, não está dando em nada. Você já aproveitou para comemorar que hoje você acordou? É, filha. Você acordou hoje, você está até com saúde. Que tal você comemorar sobre isso? Ao flagrar e recompensar as pequenas vitórias dos moradores, a abordagem de Arthur Clapham se valeu do poder de comemorar o progresso. No exemplo comovente, um policial abordou um adolescente que salvara uma menina de ser atropelada. Lhe deu uma multa positiva e disse: hoje você realizou algo grandioso. Pode fazer diferença no mundo. O garoto foi para casa e pendurou a multa positiva no mural do quarto.
Algumas semanas depois, a mãe lhe perguntou se não iria buscar sua recompensa. Para sua surpresa, ele respondeu que nunca trocaria a multa. O adulto lhe dissera que podia ser alguém, e isso valia mais do que a pizza ou o boliche de graça. Multiplique esse tipo de interação positiva 40 mil vezes por ano durante 10 anos. E é possível entender por que essa ideia começou a fazer a diferença. Toda vez que era reconhecido e elogiado por fazer algo bom, o jovem se sentia muito mais motivado para continuar agindo assim. Até que, finalmente, esse tipo de atitude se tornou natural e sem esforço. Quando queremos gerar grandes mudanças, costumamos pensar que é preciso liderar algo imenso e grandioso. Como um executivo conhecido meu que anunciou, com estardalhaço, que decidiria construir para as filhas uma elaborada casa de bonecas. No entanto, pouco tempo depois acabou abandonando o projeto por considerá-lo trabalhoso demais. Há nisso uma lógica fascinante. Para fazer algo grande, temos que começar com algo grande. No entanto, é fácil lembrar de grandes iniciativas empresariais que nunca deram em nada, exatamente como a casa de bonecas daquele executivo. Pesquisas mostram que, de todas as formas de motivação humana, a mais eficaz é o progresso. Isso porque uma pequena vitória concreta dá impulso e aumenta a fé no sucesso futuro. No artigo One More Time, How You Motivate Employers, mais uma vez, como motivar os funcionários, de 1968, um dos textos mais populares de todos os tempos da revista Harvard Business Review, Frederick Heisenberg, revela dados de pesquisas mostrando que dois principais motivadores internos são a realização de algum feito e o reconhecimento recebido pela realização. Mais recentemente, Teresa Amambaio e Steven Kramer reuniram registros de diários de centenas de pessoas anônimas sobre milhares de dias de trabalho. Com base nessas reflexões, os dois concluíram que o progresso cotidiano, mesmo uma pequena vitória, pode fazer uma enorme diferença no mundo, no modo como os indivíduos se sentem e se comportam. De todas as coisas capazes de promover motivação no dia do trabalho, a mais importante é ter progresso em uma atividade significativa, disseram. Forçar uma grande vitória. Em vez de começar grande e se esgotar sem ter nada para mostrar, além de desperdício de tempo e energia, para realizar coisas realmente essenciais, é preciso começar pequeno e ir aumentando o impulso. Então, é possível usar esse impulso para aumentar o rumo para a próxima vitória. Depois a seguinte, e assim por diante, até haver um esforço significativo. Então, o progresso se tornará tão natural e sem esforço que o avanço parecerá um sucesso instantâneo. Como escreveu Henry B. Evering, ex-professor e educador da Universidade de Stanford. Criar pequenas vitórias. Igual ele colocou aqui no nosso esquema. Minha experiência me ensinou o seguinte sobre o aprimoramento de pessoas e empresas. O melhor lugar para buscá-lo é nas pequenas mudanças, que podem ser obtidas naquilo que se faz com frequência. Há poder na constância e na repetição. O que acontece é que hoje em dia o pessoal está banalizando essa frase. Há poder na constância e na repetição. E está esquecendo de fazer os passos anteriores. Planejar, prever, precaver, subtrair, para aí sim colocar constância e repetição. Se eu não planejar e sair fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, pode ser que eu não chegue no meu objetivo. Se eu não me precaver, pode ser que nessa constância apareça problemas e atrasem o meu objetivo. Isso faz com que eu desanime e desista no meio do caminho. Esquecer de subtrair pode fazer que você perca muita energia nessa constância e repetição
se canse e morra no meio do caminho e não consiga atingir o seu objetivo. Constância e repetição é importante, sim, mas antes, faça os passos aprendidos no livro. Quando almocei com o Dr. Phil Zimbardo, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, eu o conhecia principalmente como o criador do famoso experimento da prisão de Stanford. No verão de 1971, Zimbardo selecionou alunos saudáveis de Stanford, distribuiu entre eles os papéis de carcereiros e presos e os trancou numa prisão improvisada no porão da universidade. Em poucos dias, os prisioneiros passaram a manifestar sintomas de depressão e estresse extremo, enquanto os carcereiros começaram a agir de maneira cruel e sádica. O experimento foi encerrado antes do prazo por razões óbvias. Essa pausa é para você curtir, compartilhar esse vídeo. Afinal de contas, a gente ainda está no mês gratuito do Clube do Livro. O do mês que vem, ele vai ser pago. A questão é que o mero fato de serem tratados como prisioneiros e carcereiros criou, no decorrer de poucos dias, o impulso que levou os participantes a agir como tais. O experimento da prisão de Stanford é lendário, e muito se escreveu suas inúmeras implicações. Mas eu queria saber o seguinte: se apenas o fato de serem tratados de certa maneira condicionou aqueles alunos de Stanford a adotar, aos poucos, um comportamento negativo, será que o mesmo tipo de condicionamento funcionaria com comportamentos mais positivos? Na verdade, hoje, Zimbardo tenta realizar um grandioso experimento social nessa linha chamado Projeto da Imaginação Heróica. A lógica é aumentar a probabilidade de alguém agir com coragem, ensinando-lhe os princípios do heroísmo. Ao estimular e recompensar atos heróicos, Zimbardo acredita que podemos, de forma consciente e deliberada, criar um sistema no qual atos heróicos finalmente se tornarem naturais e sem esforço. Temos escolha. Podemos usar nossa energia para criar um sistema que torne fácil a execução de ações produtivas, ou podemos nos resignar com um sistema que, na verdade, dificulta a produtividade. O sistema de multas positivas de Bard adotou a primeira linha e deu certo. Somos capazes de aplicar o mesmo princípio a escolhas que fazemos ao projetar sistemas na vida. Eu e Ana, minha mulher, tentamos incorporar essas ideias ao sistema de criar filhos. Em certo momento, ficamos preocupados com o tempo que as crianças passavam diante das telas, somando televisão, computador, tablets e celulares. Fica fácil demais perder tempo com entretenimento não essencial. Mas, naturalmente, nossas tentativas de fazê-los mudar de hábito provocou atrito. As crianças sempre reclamavam quando desligávamos a televisão ou tentávamos limitar o tempo de tela. E nós, como pais, tínhamos que policiar a situação conscientemente, o que nos afastava de fazer o que era essencial. Então, criamos um sistema de fichas. As crianças recebiam 10 fichas por início da semana. Podiam trocar cada uma por 1 hora de tela, ou 50 centavos no final da semana. Um total de $5, ou 5 horas de tela por semana. E nesse livro, durante meia hora, ganhava uma ficha a mais, que poderia ser trocada por tela ou dinheiro. O resultado foi incrível. Da noite para o dia, o tempo de tela caiu 90%. A leitura aumentou na mesma proporção e o esforço geral que despendíamos para policiar o sistema despencou. Em outras palavras, o número de atividades não essenciais foi drasticamente reduzido e o de atividades essenciais aumentou. Depois de investirmos apenas um pequeno esforço inicial para montar o sistema, ele funcionou sem atritos. Todos podemos criar sistemas assim, em casa e no trabalho. O segredo é começar pequeno, estimular progresso e comemorar as pequenas vitórias. Conheça algumas delas.
Concentre-se no progresso mínimo viável. Uma crença comum no Vale do Silício é: concluído é melhor do que perfeito. Isso não quer dizer que devamos produzir qualquer porcaria, mas sim deixar de perder tempo com o que não é essencial e fazer o que precisa ser feito. Nos círculos empresariais, o conceito é expresso como criação do produto mínimo viável. A ideia é: qual é o produto mais simples possível que seria útil e valioso para o cliente que pretendemos alcançar? Do mesmo modo, é possível adotarmos o método do progresso mínimo viável. Podemos nos perguntar: qual é o menor progresso que seria útil e valioso para a tarefa essencial que queremos cumprir? Usei essa prática para escrever esse livro. Por exemplo, ainda na fase da exploração, antes mesmo de começar a redigir o texto, eu publicaria uma ideia curta, meu produto mínimo viável no Twitter. Se ele repercutisse por lá, eu escreveria um texto. Oh, adorei, hein? No blog da Harvard Business Review. Com a repetição desse processo que exigia pouquíssimo esforço, consegui descobrir se o que eu pensava dialogava com o aspecto que as outras pessoas consideravam mais relevantes. Peraí, gente. Ai, gata! É o mesmo processo que a Pixar usa em seus desenhos animados. Em vez de começarem com roteiros, eles partem de storyboards, ou, como se costuma explicar, a versão em quadrinhos do filme. Vão experimentando ideias e vendo o que dá certo. Fazem isso em pequenos ciclos, centenas de vezes. Depois mostram o filme a pequenos grupos para receber feedback. Isso lhes permite aprender o mais depressa possível, com o mínimo de esforço. Como disse Joseph Lasseter, diretor de criação da Pixar e agora da Disney, na verdade não terminamos nossos filmes, nós os lançamos. Faça a preparação mínima viável. Existem duas maneiras de abordar uma meta ou um prazo importante. Pode-se começar cedo e pequeno, ou tarde e grande. Tarde e grande significa realizar tudo na última hora. Virar noites e fazer acontecer. Cedo e pequeno quer dizer começar quanto antes com o mínimo investimento possível. Muitas vezes, 10 minutos investidos no projeto ou numa tarefa, 2 semanas antes do encerramento do prazo, podem evitar muito estresse e correria frenética de última hora. Pegue uma meta ou um prazo que terá que cumprir e pergunte-se: qual é o mínimo que posso fazer agora, mesmo para me preparar? Então, vamos pensar numa meta de emagrecimento. Muitas vezes, as pessoas erram, elas caem, elas desistem, porque elas colocam uma meta muito grande. 10 quilos. E elas esquecem de criar metas menores para tempos menores. Eliminar 1 quilo por mês. E aí, elas esquecem de olhar e perguntar: qual é o mínimo que eu posso fazer hoje, dentro da minha realidade, para eliminar esse 1 quilo desse mês? Talvez hoje seja fazer algumas flexões em casa, dormir mais cedo e ter uma melhor qualidade de sono, beber mais água e não ir para academia 7 dias por semana. Que tal você fazer isso? Pegar o seu elefante, chamado dívidas, cortar ele em pedaços, como diria Jack, e resolver parte por parte. Bora lá? Vamos continuar para a nossa leitura. Um líder e palestrante extremamente inspirador explicou que seu segredo é começar e elaborar as palestras 6 meses antes. Ele não prepara o discurso inteiro, só começa. Se você tiver uma apresentação para fazer daqui a algumas semanas, alguns meses, abra um arquivo de texto, agora mesmo, e passe 4 minutos listando ideias. Depois, salve e feche o arquivo. Não leve mais de 4 minutos, apenas comece. Um colega de Nova York usa um truque simples. Sempre que ela agenda uma reunião ou um telefonema,
Leva exato 15 segundos para listar os objetivos principais. Assim, no dia marcado, quando se senta para preparar as questões a serem tratadas, pode consultar a lista. Não é preciso planejar toda a pauta da reunião. Apenas alguns segundos de preparação geram resultados valiosos. Recompense visualmente o progresso. Muitos pais e professores usam como método de reforço positivo um quadro, um mural, em que vão colocando uma estrelinha cada vez que a criança faz alguma coisa que eles gostariam de encorajar. Pode ser sempre que o filho come as verduras do prato, vai dormir na hora certa ou arruma o quarto. Ou sempre que o aluno faz o dever de casa, ajuda na aula ou entrega um trabalho antes do prazo, por exemplo. Se você já foi premiado em algum sistema desse tipo, sabe como é estimulante receber esse reconhecimento visual. Existe algo poderoso em ver o progresso rumo a uma meta. Por que não aplicar a mesma técnica às metas essenciais em casa e no trabalho? Com você mesma? Quando começamos pequeno e recompensamos o progresso, acabamos conseguindo mais do que quando estabelecemos metas grandes, elevadas e muitas vezes impossíveis. Como bônus, o ato de reforçar positivamente o sucesso nos permite obter mais satisfação e prazer com o processo. Sim, já estamos no capítulo 18, Fluir, a genialidade da rotina. A gente bateu a meta da semana de leitura, tá? Então dá para amanhã, tranquilamente, às 7 horas da manhã, a gente fazer o nosso clube do livro. Então vejo vocês amanhã. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.